Bom dia, pessoal. Bom, agora gravando esse encontro do grupo de estudos. Faço uma saudação especial aí a todos que puderem participar, especialmente o pessoal de fora, né, do PPGD do La Salle. Temos aqui o Sandro Suffert, de Brasília, Afonso Liva, de Sergipe, o Alexandre Pinheiro, de Fortaleza, e os integrantes do nosso grupo, também o professor Bittencourt, daqui da UBRA Cachoeira do Sul, e os integrantes do nosso grupo, especialmente aqui, Karen, Juliana, o Moisés, o Rubem e o Tomás e a Dalmária. Nós damos aqui boas-vindas à professora Bárbara Calderon, nossa convidada de hoje, para falar sobre RedStore, dar um contexto, né, sobre essa questão da lógica de poder envolvida dentro da Deep Web. E para fazer a apresentação dela, convido a Karen. Karen, por favor, pode fazer a apresentação da professora Bárbara. Obrigada, professor. Obrigada, professora Bárbara. Obrigada, colegas e demais professores. Antes de começar a apresentação, o primeiro contato que eu tive, acredito que a Ju também, tivemos com a professora Bárbara, foi na bibliografia dela, esse livro aqui, essa obra aqui, Deep Dark Web, a internet que você conhece é apenas a ponta do iceberg, que nos foi trazido pelo professor Emerson na constância do pós em Direito Digital pela Uniriter. É um tema que muito nos fascina, acho que eu e a Ju, a gente divide essa paixão. E a professora Bárbara, ela possui bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em 2015. O mestrado da professora é acadêmico, né, com foco em Economia Política Internacional. Obteve o grau em 2018 também pela Universidade Federal de Santa Catarina. A dissertação é sobre a área de intersecção entre as relações internacionais e os sistemas de informação. A professora, desde 2012, ela atua na área de formação e pesquisa, tendo atuação tanto no Brasil como em Budapeste. E, desde 2020, integra o Institute of Electrical and Electronic Engineers, que é uma instituição parceira da UFSC. E, como acabei de mostrar, em 2017, ela publicou o livro Deep e Dark Web, pela editora Atlas, né? Esse livro a gente até analisou bastante, eu e a Ju, no pós, e eu, principalmente agora, para a minha dissertação. Ele é bem didático, ele faz um apanhado bem profundo sobre a estrutura da Deep Web e também consegue classificar o que comumente a gente chama de Dark Web. Então, agradeço novamente a professora Bárbara e a palavra é sua. Isso até me permite, só antes, até justificar a ausência da professora Renata. Ela está numa banca da universidade aqui da Pontifícia Universidade Católica, PUC. Então a banca está num período de bancas e os doutores são chamados, né, a participar. Então, só para justificar a ausência dela aí. Professora Bárbara, fique à vontade aí para fazer sua fala, quiser carregar uma apresentação, a casa é sua. Ok, muito obrigada Emerson, obrigada Karen. Tive contato com os dois já tem algumas semanas, né, que a gente vem conversando. É uma enorme satisfação estar aqui. Queria agradecer, então, ao grupo de estudos, Sociedade, Internet e Direito, que existe, da Universidade de La Salle, Canoas. Obrigada, Emerson, obrigada, Karen, obrigada a todos que estão aqui presentes. Hoje, então, eu vim trazer aqui um pouco sobre a minha pesquisa, né, foi o tema da minha dissertação, que é a RedStore e a difusão de poder. Eu trouxe alguns pontos para conversar com vocês. Pensei em fazer uma apresentação, mas eu senti que talvez tratar aqui, né, como se fosse mais uma roda de conversa, né, talvez fosse mais interessante. Então, eu vou apenas falar, destaquei alguns pontos,
entreguei para o Emerson algum tempinho atrás aí um ponto de apoio, né, uma leitura, que é da minha própria dissertação. E então eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, qual que é o meu interesse estudando isso, por que eu fui estudar isso, né? Em relações internacionais não é muito comum ainda o estudo sobre isso. Explicar um pouquinho do que é o TOR, da onde que surge a minha análise ali na dissertação, né? O que seriam essas 3 dimensões da difusão do poder, falar também o que é poder, né, para as relações internacionais e a economia política internacional, dar uma pequena ênfase na questão do conhecimento, especialmente no século XXI, né? Vou falar também sobre a pesquisa, né, propriamente dita, e os resultados dessa pesquisa. Então, como os colegas já comentaram, meu nome é Bárbara Caldeirão, né, tenho formação ali pela UFSC, venho da área das relações internacionais, né, principalmente, com foco em economia política internacional. Lancei o livro, fiquei muito contente de saber que está servindo aí de apoio para os colegas nas suas pesquisas e aprofundando conhecimento. Bem feliz. E desde 2020, então, eu estou fazendo parte como membro, né, do Institute of Electrical and Electronics Engineers, que é o I3E, um braço aqui na UFSC, né, um corpo que regula, basicamente, assim, a internet no mundo. Então, assim, normas e protocolos, a I3E tem bastante atuação sobre. E desde 2020 eu venho fazendo parte de um grupo formado por pessoas dentro da UFSC relacionadas a isso. Pois bem, de onde surgiu o meu interesse, né, sobre o TOR? Vou falar depois o que é o TOR. Meu interesse, ele surge quando eu ainda era graduanda em Relações Internacionais na UFSC. E eu me recordo de estar, assim, no campus da universidade e como graduanda, né, a gente sempre vai nos restaurantes universitários. E o que ocorreu é que esse colega, eu tinha um colega, né, que interessado no direito, e ele veio comentar com esse grupo sobre essa tal de Deep Web, e que toda sorte de atividades ocorriam nesse espaço da internet, e cá entre nós, atividades e ações muito fabulosas, digamos assim. Isso despertou meu interesse, particularmente porque naquela época, por volta de 2013, mais ou menos, não se falava tanto sobre isso. E eu fiquei me perguntando, mas como a justiça, como o direito, não discute sobre... Por que eu não escuto falar sobre isso? Por que a academia não está tratando sobre isso? Consultei alguns colegas dentro de relações internacionais, né? Outros graduandos do direito também, se eles sabiam, poderiam me informar um pouco mais sobre isso. E o que eu percebi é que pouco se sabia sobre, e quando eu tive contato com isso, ali em 2013, muitas informações eram nebulosas, né, e muitas vezes envoltas, assim, de uma aura de mito, né, algo bem enigmático, impreciso, talvez. Não sei se é mais alguém que teve a oportunidade de, fora desse palco aqui de discussão, tratar sobre a Deep Web, mas sempre tem um viés, assim, um pouco misterioso, né? E aí, a partir dali, eu decidi, assim, que seria uma boa área de estudo e debruçar sobre, para tentar entender o que de fato era. Porque, sendo a internet um sistema, um meio de comunicação que abrange todo o globo, do ponto de vista das relações internacionais, eu achei absolutamente interessante. Então, eu me propus a pesquisar e ir atrás disso para entender um pouco mais. E foi assim que o meu interesse começou sobre o Deep Web, sobre o Dark, sobre a rede Tor, a rede anônima. E aí eu simplesmente, nesse caminhar, nessa trajetória, encontrei
encontrei evidências e informações muito pertinentes, que eu julgo pertinentes e relevantes para essas áreas, né, das minhas ali, especialmente relações internacionais. E então, assim, começa o meu caminhar. Eu defendo o TCC, né, na graduação, e um professor, ele me convida, então, para fazer um mestrado, me faz esse convite, né, assim, reforçando, porque tem ideia que conversando, e então me proponho a fazer meu mestrado. E aí, no mestrado, eu aprofundo, né, essa questão da rede Tor, especialmente a questão que tem a ver com o poder, né, foi o meu foco, assim, de investigação. E aí, na minha dissertação, eu resolvi fazer essa pesquisa, tive a oportunidade de entrar em contato com o professor Mauro Sepic, e discutimos sobre esses pontos, participou da minha banca, como foi comentado agora há pouco. E aí eu simplesmente fiquei bastante contente com as descobertas e ter a oportunidade de contribuir de alguma forma. Enquanto eu estava no mestrado, então, eu publico esse livro, né, que a Karen e o Emerson comentaram, e ele é publicado na Bienal em 2017. E aí eu defendo a minha dissertação em junho, acho que é junho de 2018, então, e com alguns resultados, assim, bem interessantes, né? Então, esse é o meu interesse. Mas o que seria, então, a Deep Web, a Dark Web? O que é o Tor, né? The Onion Router? O que seria isso? Existem muitas confusões, né, de nomenclaturas, especialmente, para tentar entender o que é. Ora se fala sobre Deep Web, ora se fala sobre Dark Web, ora se fala sobre Tor, e fica um pouco assim confuso, né? Para quem tem contato pela primeira vez, acaba não compreendendo, talvez como deveria ser, né? As linhas são muito tênues e realmente existe essa confusão, especialmente porque, acredito eu, no meio jornalístico, as nomenclaturas elas são utilizadas e muitas vezes acaba passando batido essas linhas mais tênues, né, de definições propriamente ditas. Então, o Tor, para chegar no Tor, eu vou ter que falar então da Deep Web. Para falar da Deep Web, eu vou ter que falar da Surface Web ou a web de superfície. Então, começando a história, o que seria a internet? A internet é esse grande sistema de comunicações que surge aí ao final do século XX, do qual nós estamos tendo a capacidade de fazer essa videoconferência aqui. Estamos todos próximos, porém, de pandemia, cada um de suas casas. E a internet ela tem uma camada de aplicação que é a web, certo? Essa web é basicamente onde nós, usuários, atuamos em cima, né? Quem tem um pouco, talvez, de mais conhecimento, não seja um usuário convencional, consiga compreender a internet por outras camadas, certo? Mas nós, usuários que estamos navegando no dia a dia, a web é o que nós temos contato direto, ok? E a web, na verdade, ela tem uma divisão, uma grande divisão. E quem fez essa primeira divisão assim, conceitual foi o Michael Bergman, lá em 2001, quando ele divide a web, né, entre a web de superfície e a web profunda, né, ou a Deep Web. E o que seria essa divisão aí, então, entre essas webs? A web de superfície é tudo aquilo, né, que é listado como resultados, como resultado, então, de uma procura de um mecanismo de busca, como, por exemplo, o Google. Então, se eu entro no Google e quero pesquisar uma informação, eu digito ali no mecanismo de busca, ele vai me dar um resultado, certo? E ele está listado lá, né, com a primeira informação, segunda, eu tenho a possibilidade de clicar nesses links
então, em navegar por essas páginas que eu encontro por meio do Google. Então, o Google, ou o Bing, ou o Yahoo, ou qualquer outro mecanismo de busca, eles são os grandes portais da internet, e é por meio deles que a gente consegue, então, navegar aí no oceano de páginas e conteúdos pelo nosso navegador convencional. Tudo que o Google, então, traz como resultado, e é possível de trazer como resultado, é a internet de superfície, então, a web de superfície. E tudo aquilo que ele não consegue, ou seja, que não é trazido e não tem a chance de ser trazido como resultado, né, seja por questões técnicas, seja por questões propositais, né, tudo que não é trazido, nós não temos acesso, então é a Deep Web. E aí Michael Bergman faz é o primeiro que faz esse estudo, né, e faz essa divisão lá em 2001. E a proposta dele, então, era entregar, né, um sistema que pudesse capturar essas informações que ficam alheias aos mecanismos de buscas, a Deep Web. Ok. Só que dentro desse grande volume de conteúdo que está alheio aos mecanismos de busca, existe uma classificação, certo? Eu comento um pouco mais sobre isso no livro. Ele tem um caráter como comentário didático, né? Ele é voltado, uma leitura voltada para o pessoal de humanas, assim, né? Não tem muito essa questão técnica, justamente para a compreensão ficar mais leve e intuitiva. E então, dentro dessa internet profunda, dessa web profunda, existem as segmentações. A última segmentação, né, que eu trato no livro, é a Dark Web. Então, a Dark Web é esse campo escuro, certo? Dentro da Deep Web, em que existe um esforço ativo para se blindar esse conteúdo. Então, assim, existe um esforço, de fato, para que aquele conteúdo ele fique restrito àquele espaço, ou seja apenas acessado por determinados indivíduos que têm, assim, digamos, chaves de acesso. Vamos tratar assim dessa forma. E essa é a Dark Web. Dentro da Dark Web eu tenho algumas redes anônimas, né, que a gente diz que são redes anônimas, e aí elas estão divididas entre redes anônimas de alta e baixa latência. E uma rede de baixa latência, que eu particularmente resolvi pesquisar em cima, né, que teria mais conteúdo, substratos para pesquisa, é a rede Tor. Então, recapitulando, temos a web, que é dividida em de superfície e profunda. Dentro dessa profunda, que não está listada, né, nós não temos acesso por meio de navegadores convencionais, como o Firefox, o Chrome, o Opera. Dentro dessa web profunda, nós temos algumas divisões. E uma dessas divisões, então, é a Dark Web. Okay? Pois bem. E aí, dentro da Dark Web, eu resolvi, conforme eu disse, pesquisar a rede Tor. E o que é, então, o Tor, né, a rede Tor? A rede Tor, ela inicia, então, com alunos do MIT, em conjunto com o Laboratório Naval dos Estados Unidos. Né? A origem do Tor é dessa junção, né, de alunos, cidadãos comuns, estudando no MIT, e também o Laboratório Naval dos Estados Unidos. Por que surge isso? Né? Qual que é o propósito, de onde que eles surgiram, por que se resolveu criar uma rede desse tipo? Aí a gente vai ter que partir um pouquinho, dar um passo antes, né? Ali no final da década de 80, início dos anos 90. No início dos anos 90, a internet ela se comercializou. Certo? A partir dos anos 90, ela se comercializa. E quando ela se comercializa, ela está muito imbuída de uma cultura de liberdade, que é bem característica, bem própria desses nichos que surgem nas universidades norte-americanas e que, de fato, conseguem erigir a internet. Então, não se havia uma preocupação com segurança, porque era uma rede livre.
certo? E como uma rede livre, as comunicações, então, do governo norte-americano, das Forças Armadas, estavam utilizando a internet para poder se comunicar. E aí surge uma preocupação. E se os dados são interceptados, certo? Como é que a gente faz, já que é basicamente livre? E do ponto de vista dos estudantes do MIT, Roger Dingledine e os demais, existe uma questão sobre a privacidade. Então, eles se juntam, basicamente, para construir uma rede ou um sistema em que fosse possível se manter a privacidade dos dados e dos usuários, certo? Nessa comunicação realizada pela internet, por meio da internet, essa grande rede das redes. Ok. E eis que surge, então, essa parceria, e essa parceria, então, ela bebe bastante de técnicas que já estavam sendo tidas em fóruns da internet ao final da década de 80, início dos anos 90, basicamente, que é a técnica do roteamento cebola. Então, assim, é uma técnica que é utilizada, envolve criptografia, certo? Em que a mensagem, basicamente, ela é encapsulada, certo? E essa cápsula que contém o dado, né, a mensagem, digamos assim, ela é envolta por não uma camada, mas por várias. E aí o dado, ele trafega pela rede das redes, sendo passado de ponto a ponto, até chegar ao seu destino, por meio do descasque de cada camada. É uma técnica que envolve, que se busca proteger realmente os dados, para que ele não trafegue de modo cru e aberto, porque qualquer um poderia interceptar, certo? Se fosse cru e aberto, qualquer um poderia interceptar esse dado e fazer a leitura, então, deste conteúdo. E a preocupação é como podemos evitar isso, como podemos resguardar isso. E aí, então, imbuídos dessa técnica, né, criam, então, o Tor. E, o nome, né, The Onion Router, ou roteamento cebola, é como essa técnica ficou conhecida. Ok, então, esse é o Tor. E aí, o que acontece é que não é a única rede anônima, né, existem outras, inclusive, I2P, na verdade, também é uma outra rede que similar ao Tor, que usam técnicas de criptografia para poder proteger os dados. Começam a surgir essas redes ali por volta ali do final da década de 90, início dos anos 2000, mas o Tor é aquele que angaria mais usuários, certo? Então começa a crescer o Tor. Ainda poucos usuários ali pelo início dos anos 2000, mas começa a tomar corpo, certo? É financiado, né, pelo laboratório, pelo braço do governo norte-americano, e começa a ganhar corpo de usuários. Com o passar do tempo, a rede Tor, então, ela se torna cada vez mais conhecida, com mais usuários, e ter mais usuários utilizando essa rede tem um efeito direto no anonimato dela. Okay? E aí, o que acontece é que a rede ela é utilizada por aqueles que estão preocupados de alguma forma com a sua privacidade, ou também por profissionais, né, que dependem de privacidade para atuar, né, do sigilo, como, por exemplo, jornalistas. Jornalistas utilizam, então, a rede Tor, né, para poder dar cabo às suas atividades, o resguardo das fontes, por exemplo, e transmissão de comunicações. Guardar os dados, inclusive, em servidores dentro dessa rede, a rede Tor. Ok, então, o jornalista... Então... Opa, só um minutinho que o meu Google, de vez em quando, ele desperta sozinho. E...
desperta sozinho. Normalmente, quando eu estou tratando de alguns assuntos, ele desperta sozinho e começa a me gravar. Bom, vamos lá. Então, por exemplo, a Organização dos Jornalistas Sem Fronteiras, né, utiliza, por exemplo, o Tor, inclusive lançam manuais sobre como você instala o Tor, como é que jornalistas podem utilizar o Tor para dar cabo às suas atividades, né? Então, isso acaba se tornando, digamos assim, há uma tentativa de se popularizar essa ferramenta, né, esse canal de comunicação. Ok. E aí, dentro desta grande seara, né, de privacidade e tudo mais, e aumento dos números de usuários, ativistas, ativistas digitais, né, como eles vêm sendo chamados, começam a utilizar e expandir o conhecimento sobre o Tor, né, digamos como espalhar a palavra do Tor, digamos assim, e alguns ativistas aí que têm indo em voga nos últimos anos, acabam falando bastante sobre o Tor e os seus derivados. Um desses ativistas, então, é o Citizen4, não acredito que me deu um branco. Vocês lembram o nome? Está na Rússia. De repente me deu um branco no nome dele. Snowden. Obrigada. Edward Snowden. Exato. O Edward Snowden, por exemplo, quando ele faz a divulgação aí do estado de vigilância, né, da rede dos 5 olhos, ele comenta sobre o Tor. Ele comenta, então, que o Tor seria um mecanismo, né, uma forma de você blindar suas comunicações, e que, particularmente, ele utiliza. Então, eu já vi, tive a oportunidade de ver alguns seminários assim, online do Edward Snowden, por exemplo, dele tratando, então, da rede Tor como um meio, por meio do qual ele se comunica. Ok? Então, ele é um desses ativistas, né, que acabam comentando sobre o Tor e da força do Tor. Ok, então, este é o Tor, este é o The Onion Router. Brevemente, eu trouxe aí para apresentar para vocês um pouquinho sobre isso. Na minha dissertação que eu dispus, né, as páginas, se vocês quiserem um pouco mais a fundo até sobre como é que exatamente funciona essa técnica do roteamento cebola, está disposto na dissertação, né, eu pesquisei a fundo sobre isso, como é que funciona a questão da criptografia, da filosofia por trás da técnica dos pequenos mundos, enfim. É bem interessante, caso alguém se interesse, pode ler lá na dissertação, essa parte mais técnica, não vou comentar aqui. Mas isso é o Tor, né? Então, basicamente, o que nós, usuários convencionais, sabemos sobre a internet é uma pontinha desse iceberg. A minha dissertação, ela está disponível no repositório da UFSC. Se você digitar meu nome, se você digitar rede Tor e poder no repositório da UFSC, eu posso deixar o link depois aí, você consegue acesso, então, à minha dissertação de forma integral, certo? Pelo repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. Ok. Então, esse é o Tor, certo? E aí, da onde que surge, onde que eu surjo dentro desse grande contexto, que relações internacionais tem a ver com isso, porque que, né, da onde que surgiu a minha análise? Bom, como eu falei, eu sou da área das relações internacionais, e a minha análise, então, ela vem dessa questão da política internacional, dos estados, né, dos atores. Em relações internacionais, a gente utiliza essa nomenclatura de ator, né? Ator é um indivíduo, não necessariamente um cidadão, né, não necessariamente uma pessoa, pode ser o Estado também, o Estado nacional, podem ser as organizações internacionais, as organizações não governamentais, empresas, né, corporações também são atores. Então, atores é uma nomenclatura que eu utilizo bastante porque ela é oriunda
das relações internacionais. Então, eu, como pesquisadora e oriunda da área das relações internacionais, me propus a compreender os atores, certo? Que utilizam o Tor para dar cabo às suas atividades. E a minha indagação parte da seguinte ideia: esses atores conseguem fazer frente ao Estado por meio dessa arena digital, mas com consequências na realidade prática? Porque se eles conseguem dar cabo a ações e essas ações terem consequências na realidade prática com a alteração do status quo, opa, isso é um indicativo, então, segundo a economia política internacional, de que eles têm poder. Então, o poder não mais estaria sendo concentrado apenas no Estado, né, nesse grande ator, na arena digital. Então, a minha preocupação era entender: ocorre difusão de poder utilizando esse canal? É possível afirmar isso? Porque se é possível afirmar isso, então existem atores que estão conseguindo reunir poder por meio de uma ferramenta digital. Isso é novo. Isso é novo. Né? E essa é a minha indagação principal. Ok. Então, relações internacionais lida muito com poder. Mas aí eu encontrei um problema. Como especialista, né, nas relações internacionais, eu encontrei um problema que foi o seguinte: em relações internacionais, o locus de análise de poder, ele está na unidade do Estado Nacional. Então, para as relações internacionais, no seu sentido tradicional, quando eu quero investigar poder, eu estou falando de Estado. Mas, na minha perspectiva, não é suficiente, porque não apenas os Estados estão no meio digital. E aí, pesquisando, eu encontro uma grande expoente da economia política internacional, que nasce das relações internacionais e funda essa área, economia política internacional. Por quê? Porque para ela também o locus de análise, estar centrado apenas no Estado, não é suficiente para explicar um conjunto de fenômenos que é observado na prática. Né? Essa autora é a Susan Strange, ela é formada pela London School of Economics, no Reino Unido, e ela então funda a área da economia política internacional. Okay? Por um motivo muito simples. Ela observa na prática que vários atores não estatais detêm algum poder no sistema internacional, mas as relações internacionais parecem, ou pelo menos o viés tradicional de relações internacionais, parece que não está preocupado com esses atores, ou o seu foco é unicamente voltado, ou preponderantemente voltado, ao Estado Nacional. Então, ela funda essa área da economia política internacional, o qual muito me interessa, porque, né, o Estado Nacional também, eu não consigo explicar alguns fenômenos apenas pela ótica do Estado Nacional, desses do quais eu propus a investigar. Então, no final, ali, por volta da década de 80, ela formula não uma teoria, mas um framework, um quadro, por meio do qual eu consigo interpretar os fenômenos do sistema internacional. E aí eu utilizo esse quadro para partir da minha análise. E eu busco aprofundar, então, esse quadro que foi descrito por ela. A Susan Strange falece em 96, ela comenta sobre a importância das telecomunicações na década de 90, né? Ela falece em 96, ela vê a abertura da internet se comercializando, mas ela não tem tempo de falar, né, de fazer pesquisa sobre a internet.
Mas ela diz que algo especial está acontecendo e que é muito importante que nós observamos o que está acontecendo com a internet, os fenômenos que estão surgindo. Pois bem, e aí é onde eu entro. Então, eu venho bebendo assim, das informações, do conhecimento da Susan Strange, e eu busco aprofundar, então, os seus escritos, mas não a esmo. Né? Eu faço uma análise profunda das suas obras e encontro indícios de que a difusão de poder, da qual ela comenta, funciona a partir de 3 dimensões. E aí eu chego nesse ponto, que o que é a difusão de poder, né? E o que seriam as 3 dimensões. Para falar de poder, eu preciso entender o que está acontecendo, o que é a difusão de poder, e ela opera por meio de 3 dimensões. Pois bem, então eu vou dizer o que é poder, segundo a ZRI, e segundo a economia política internacional. Na sequência, eu vou explicar o que seria essa difusão de poder, né, de acordo com o Strange, e na sequência, então, para arrematar, eu vou dizer, então, comentar o que seria essas 3 dimensões por meio das quais a difusão de poder ocorre. E por que eu vou fazer isso? Porque, partindo, então, dessas 3 dimensões, eu consigo realizar minha pesquisa. Porque, a partir das 3 dimensões, eu consigo fazer uma análise de dados, certo? De dados que surgem de artigos jornalísticos dos 10 maiores jornais de língua inglesa por acesso, né, no mundo, entre os períodos de 2007 e 2017, salvo engano. Então, por isso que eu vou comentar esses 3 pontos, para, na sequência, então, falar sobre a minha pesquisa propriamente dita. Ok? Ok. Então, o que seria poder? Poder para as relações internacionais diz respeito aos Estados. Mas, para a economia política internacional, que está preocupada não apenas com os Estados nacionais, que está preocupada também com atores não estatais, o poder ele acontece de 2 formas. Primeiro, o poder direto ou relacional, que é a capacidade que A tem, que o ator A tem, de fazer com que o B faça o que A quer, certo? A, então, incide sobre o B e consegue com que B faça ou deixe resultados que A gostaria em primeiro lugar. Então, vem dessa relação, certo? Esse é um poder direto, é o poder relacional, do qual relações internacionais basicamente trata no seu viés tradicional. A economia política internacional, fundada por Strange, ela diz, ok, isso acontece. Mas existe um outro tipo, ou melhor, o poder também acontece de uma forma indireta. Ok? E essa forma indireta, ela nasce a partir de 4 estruturas, que são estruturas primárias, certo? Que estão presentes em qualquer sociedade humana, desde a tribal até a global. E esse poder indireto, ela chama de poder estrutural, porque deriva, né, ou melhor, origina-se a partir dessas 4 estruturas primárias. E que estruturas são essas que estão presentes em todas as sociedades humanas, seja elas quais forem? De acordo com Strange, são 4. É a estrutura da segurança, a estrutura da produção, a estrutura das finanças e a estrutura do conhecimento. Okay? E ela diz que dessas 4 estruturas, o Estado Nacional ele é dominante em apenas uma delas, que é a estrutura da segurança, da qual ele tem o poder legítimo da coerção física. Né? Ele é o ator dominante na estrutura da segurança.
mas ele não é o ator dominante nas outras 3 estruturas primárias. Ele é apenas na da segurança. E ele não existe sozinho, ele não é o único ator presente dentro dessas 4 estruturas, existem outros. Ok? E aí, bom, também isso está explicado na minha dissertação, certo? Sobre essas 4 estruturas, com exemplos, talvez fosse interessante para vocês que são do direito, né? Dar uma lida sobre essa questão da estrutura primária, da estrutura da segurança, porque aí, então, ela fala sobre o Estado dominar essa estrutura da segurança, ela comenta também sobre a questão das máfias, né? Especialmente a máfia italiana, na figura do Cosa Nostra, ao longo de algumas décadas do século XX. Ela argumenta como a máfia é um ator com poder dentro da estrutura da segurança, que rivaliza com o Estado nacional, né, o Estado italiano. Então, talvez seja interessante para vocês, né, faço o convite, então, para dar uma lida, tanto na dissertação, né, ou caso vocês tenham interesse, no livro em que ela comenta sobre isso, que é The Retreat of the State, né, The Diffusion of Power in the World Economy, de 96. E um outro livro que ela também comenta especificamente sobre as 4 estruturas, ela fala no The States and Markets. States and Markets, de 1988, Susan Strange. Ok. Não vou me alongar sobre as 4 estruturas, mas eu vou falar um pouquinho sobre a última, que é a estrutura do conhecimento. Então, lembrando, 4 estruturas primárias. A partir dessas 4 estruturas, origina-se, então, o poder estrutural. Quem tiver posse, ou melhor, quem tiver capacidade de alocar valores em qualquer uma das 4 estruturas, certo? O ator que tiver a capacidade de alocar valores e assim incidir sobre as opções dos demais, em qualquer uma das 4 estruturas, tem poder estrutural. E essa é a grande sacada da Susan Strange, que consegue dizer, então, que existem outros atores que são muito relevantes, né, até a redundância, no sistema internacional, e é capaz de averiguar isso. Ok, partindo disso, dessas 4 estruturas, eu dou foco, então, na última estrutura que ela comenta na sua obra, que é a estrutura do conhecimento. Porque, segundo as definições dela, assim, e as pesquisas que eu fiz, o Tor, ou melhor, a internet, está alocada principalmente, não é que ele não tenha outras vertentes, né, ou impacte as outras estruturas, impacta, mas está principalmente, na minha visão, na estrutura do conhecimento, certo? E aí eu discuto na minha dissertação sobre essa estrutura do conhecimento. Lembrando que quem tem poder, de acordo com o Strange, estrutural, quem tem poder estrutural, ou melhor, poder indireto, são indivíduos, atores, que têm poder de alocar valores nas estruturas. Então, poder estrutural, que origina-se principalmente da estrutura do conhecimento, está nos indivíduos ou atores que têm o poder de alocar valores e, assim, incidir sobre as opções de ações aos demais. E é aqui que eu parto a minha análise. Ok. E aí, fazendo uma extensa pesquisa sobre as obras dela, eu decido me aprofundar. E nas obras que eu pesquiso, ela não é uma autora que traz, digamos assim, como é que eu posso dizer? Ela não traz ferramentas prontas para você tomar e analisar.
E aí eu encontro essa dificuldade, porque é uma autora fantástica, na minha concepção, né, que explica muita coisa, fundou uma área. No entanto, eu tenho essa dificuldade para realizar minha pesquisa, porque eu quero buscar os insumos que vão me permitir fazer essa análise. E aí, por um tempo, eu não encontro e fico um pouco reflexiva. Mas, com o passar dos tempos e me debruçando por semanas sobre as obras dela, semanas e meses, né, eu começo a encontrar padrões, né, padrões em que ela discute nas obras, padrões de linguagem mesmo. Né? Então, a partir desses padrões, certo? Isso também está discutido na minha dissertação, né? Como é que esse movimento é feito, como eu fiz esse movimento, a partir desses padrões da fala dela, né, das escrituras dela, eu compreendo, então, que a difusão de poder, ela opera em 3 dimensões. E o que seria difusão de poder? Inicialmente, o poder está concentrado no Estado-nação. Né? Ele consegue reunir para si poder ali no Estado-nação. Especialmente a partir do Tratado de Westfália. Ele consegue reunir. Certo? Mas, ao longo dos anos, das décadas, do século XX, esse poder que estava mais ou menos concentrado nele, né, por meio do Estado-nação, ele começa a diluir. Não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade do poder. Porque surgem autores que também podem rivalizar com o Estado, muitas vezes complementar o Estado. Né? Como assim rivalizar e complementar? Lembrando aqui, talvez para ficar um pouco mais claro, dentro da estrutura da segurança, você tem o Estado que concentra, né, o legítimo uso da força, o Estado-nação. Surge um outro ator com força, né, com poder também, como a máfia. Okay, ele rivaliza com o Estado dentro da estrutura de segurança. Mas vamos supor que existem a segurança privada, né, que está dentro da lei e tudo mais, ela acaba por complementar o Estado. Então, é nesse sentido. O poder está concentrado no Estado, inicialmente, mas logo outros atores também surgem com poder, certo? Muitas vezes rivalizando, como uma máfia, muitas vezes complementando, como as forças de segurança privada, por exemplo. É nesse sentido. Então, não está mais concentrado, está se difundindo pelo tecido social. Okay? É nesse sentido a difusão de poder. Beleza, tudo bem. E aí a gente fala sobre as 3 dimensões, que é onde eu entro, então, para poder fazer essa análise sobre o Thor. Então, estou no último ponto. Comentei que eram 3, né? Poder, difusão de poder e as 3 dimensões. Estou aqui nesse último. E aí depois a gente fala sobre a pesquisa. Então, as 3 dimensões, quais seriam essas 3 dimensões? As 3 dimensões seriam, então, autoridade, certo? Controle, autoridade, controle e resultados. Ok. A autoridade, ou seja, são 3 dimensões da difusão de poder. Vamos observar a autoridade. A autoridade de um ator, ela pode ser formal ou informal. Ela pode ser crescente, estável ou decrescente. E o ator detém essa autoridade por consentimento ou subordinação dos seus pares interessados. Não entendi, ficou um pouco confuso. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no sistema internacional, certo? Os estados têm autoridade, e é uma autoridade formal, né? É formalizada isso. E eles têm essa autoridade por consentimento ou subordinação dos seus pares ou interessados. Quem são os pares do Estado? Os demais estados,
certo? No sistema internacional tem um Estado, ele tem autoridade formal, porque é consentido pelos outros pares, pelos outros Estados, questão da soberania. E o que seria, então, e o consentimento de mais quem? Dos seus nacionais. Os seus nacionais, então, consentem a autoridade ao Estado, certo? Poderia ser por subordinação? Poderia. Como sabe, então, ele avança e toma territórios, ele subordina indivíduos, né, para si, né, sob seu jugo. Ok, essa seria a autoridade. Tudo bem. E controle? Segunda dimensão, controle. Controle do quê? Né? A primeira pergunta é controle do quê? O que eu preciso controlar para poder observar se estou tendo poder ou não? Controle de objetos oriundos das estruturas. E aí, eu estou dentro da estrutura de conhecimento. Lembra? Eu estou dentro da estrutura de conhecimento. Vamos pensar, então, na internet. Se eu controlo um canal de comunicação, o canal de comunicação, então, ele é um objeto passível de controle, e ele é um objeto oriundo da estrutura do conhecimento, principalmente, porque alguém teve que construir, criar esse canal, ok? Então, pensando aí em redes anônimas, lá na origem, tiveram que pensar como colocar isso em prática, cabeças, indivíduos, pessoas, né, partindo do seu conhecimento absorvido ao longo dos anos, enfim, né, capital cultural, conseguem produzir, confeccionar um canal de comunicação novo, que não existia no mundo. E as pessoas passam a utilizar. Então, ter o controle de objetos, desse objeto, né, desse canal de comunicação que é oriundo da estrutura do conhecimento, confere a esses indivíduos, a esses atores de poder. Então, aí é a segunda dimensão. E esse controle ele pode ser total, ele pode ser parcial, ou ele pode ser nenhum. Você pode não ter controle nenhum. E aí, no caso, é um grande indício de que você não tem poder no sentido indireto. E a terceira dimensão, então, da difusão de poder é a dimensão dos resultados, certo? E o que significa essa dimensão dos resultados? A dimensão dos resultados, então, é a alteração ou não, né? A alteração ou não, ou altera ou não altera, o status quo, né? As coisas como estão. Você altera isso, você tem incidência nessa dimensão de resultados. E as duas eu consigo verificar diante de na prática por meio da terceira dimensão. Então elas estão relacionadas, certo? Ok. Então, quando eu falo de internet, quando eu estou discutindo sobre internet, quando eu estou falando sobre redes anônimas, ou melhor, quando eu estou discutindo as ações que ocorrem no meio digital, não é qualquer ação que me interessa. São apenas aquelas ações que têm incidência na realidade prática. Por quê? Porque eu posso ter ações no meio digital que não vão incidir na minha realidade. Como, por exemplo, um indivíduo que está participando de um jogo online, global, enfim, né? Por exemplo, um torneio de jogos online. Ele vai ter um conjunto de atividades, enfim, exercer várias ações e ganhar um símbolo, por exemplo, digital, primeiro lugar. Ele teve ações ali, mas não incidiu, não alterou o status quo dele na prática. Então, para essa análise realizada, da qual eu parto na minha dissertação, não interessa. Não é aonde está o foco. O foco, então, está naquelas ações que têm consequências na realidade prática, certo? Então, essas são as três dimensões. Então, eu falei sobre poder, né?
falei sobre poder, das relações internacionais, e então a economia política internacional, que leva em conta outros atores não estatais. Falei sobre a difusão de poder, né, e as 4 estruturas primárias que estão presentes em qualquer sociedade humana, seja ela tribal ou global, essas 4 estruturas, de acordo com Strange. E falei sobre as 3 dimensões, que aí é onde eu entro, então. São as 3 dimensões em que ocorre, né, a difusão de poder, por meio das quais a gente consegue perceber a difusão de poder. E eu falei isso para poder, então, fazer a minha pesquisa. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, e os resultados nos quais eu cheguei. O que foi a minha pesquisa? Bom, a minha pesquisa, então, eu quis buscar compreender se atores, utilizando da rede anônima, conseguem ter poder e incidir, ou melhor, alterar o status quo na realidade prática, dessa realidade geográfica aqui, na qual todos estamos inseridos. Né? Não estamos inseridos na realidade abstrata do meio digital, mas na realidade prática. Então, era isso que eu queria investigar. Porque eu queria saber, eu queria compreender se a difusão de poder, definida por Strange, né, ela também ocorre no meio digital. Essa foi a minha preocupação. Bom, mas o meio digital é gigantesco. Então, eu restringi especificamente para a rede Tor. Porque a rede Tor tem estruturas, ela tem uma dinâmica, ela tem características que são bem específicas. E são essas características que permitem a difusão de poder. Ok? E foi isso que foi minha pesquisa. Como é que eu fiz a pesquisa? Investigar, então, os dados. Como é que eu poderia, de onde eu poderia retirar os dados, então, da rede Tor? Como é que eu faria o tratamento desses dados? O que eu estou buscando? Como é que eu faço essa análise? Eu parti, então, como eu falei anteriormente, dos 10 maiores jornais por clique, né, em número de cliques, de língua inglesa do mundo, uma análise em 10 anos. E aí, na minha dissertação, tem lá todos os 10 jornais, né, grupos jornalísticos, à disposição ali quem quiser acessar. Eu peguei todos esses jornais, todos os artigos, fui no banco de dados de cada um desses jornais, e eu verifiquei no banco de dados de cada um desses jornais nesse período de 10 anos, os jornais que publicaram sobre Tor, sobre a rede anônima Tor. E vieram toda sorte de resultados, né, inclusive resultados que não tem a ver com Tor, que tinha a ver com outras questões, então eu fiz essa limpeza dos dados e foquei apenas nos artigos de jornais que tratam sobre a rede Tor. E ali eu comecei a identificar os atores que estavam utilizando a rede Tor para dar cabo às suas atividades. E aí eu investiguei se eles tinham controle, primeiro, se eles tinham autoridade, se eles tinham controle e se eles incidiam no status quo, na realidade prática. Essa foi a minha busca. E eu fiz essa pesquisa partindo disso, certo? Tentando compreender se ocorria difusão de poder pela rede anônima. Porque a gente, pelo menos da minha parte, né, inicialmente, eu sempre escutei que a rede Tor era um ambiente muito misterioso, nebuloso, em que ocorrem toda sorte de ações ilícitas e tudo mais. Ocorre também, mas eu descobri que é uma porção muito pequena em comparação com as demais. Ocorre? Ocorre. Mas, em termos percentuais, digamos assim, é uma fração pequena. Certo?
Então, essa foi a minha análise. E aí eu criei um presente na minha dissertação, nas últimas páginas, e a partir disso eu verifiquei o quê? Que sim, podemos afirmar que ocorre difusão de poder, que a difusão de poder está em curso por meio da rede Tor, porque ela tem características específicas, como, por exemplo, a blindagem do dado e a privacidade da localização do usuário na rede. Lembra que a rede Tor é uma rede que faz um esforço ativo, proposital, para manter esses dados de forma sigilosa. E esses dados navegam alheios a controles de vigilância, certo? Essa rede ela é mantida por um projeto, o projeto Tor, que atualmente é um projeto que se identifica como ativista de direitos na era digital. Então, por isso que o Snowden, né, por isso que a Laura Poitras, que fez o documentário Citizenfour, por isso que outros dissidentes políticos, oriundos do ativismo digital, né, inclusive dissidentes políticos chineses, iranianos, estão utilizando o Tor, a rede anônima, porque ela está alheia ao controle da vigilância que está em curso, certo? E por conta disso, por meio das características da rede Tor, conseguimos observar que está ocorrendo a difusão de poder. E como é que a gente conseguiu observar isso? Porque a análise foi feita a partir dessas 3 dimensões, certo? De autoridade, de controle e de resultados, ou seja, com incidência na realidade prática. Está ocorrendo alteração do status quo por conta do uso da rede Tor. Então, é possível afirmar que sim, está ocorrendo a difusão de poder. E isso foi o resultado da minha pesquisa, da minha dissertação, do qual o professor Marco Sepic participou da banca, e do qual para mim foi bastante gratificante assim, conseguir ter dados e insumos para averiguar ponto a ponto, né? É claro que muitas pessoas, ou talvez algumas pessoas, né, tenham essa sensação intuitiva de que, não, a internet ela está propiciando fenômenos, eu tenho essa intuição, eu consigo sentir, mas eu não consigo explicar exatamente como. E na minha dissertação eu tive essa preocupação, não. É uma intuição, mas a ciência ela não pode se pautar de uma intuição, né? Eu acho que sim, observo que sim, mas eu não consigo dizer exatamente como. Então a minha preocupação foi, primeiro, verificar se estava ocorrendo, e aí é possível dizer que sim. E segundo, como eu consegui averiguar isso? Tem todo passo a passo na dissertação de como isso foi feito. Então, basicamente é isso. É claro que surge, a partir dessa pesquisa, surgem muitas implicações, né? Interesses, acredito, da área do direito, né? Também. Como é que a gente lida com isso? O que isso significa para o Estado-nação, no sentido de que existe uma área da web, ou da internet, em que o Estado não consegue ter um olhar aproximado pela natureza das características específicas dessa rede, né? Características técnicas. E outro ponto que também é interessante de se pensar, e que, né, me vem à cabeça quando eu discuto sobre isso, é que se antigamente o poder se concentrava, em instituições
longevas, digamos assim, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A Igreja Católica, dentro de séculos passados, né, congregava todo o poder do conhecimento, né? Depois da Igreja Católica vem o Estado cientificista, que, né, agrega bastante poder oriundo da estrutura do conhecimento, né, coloca em curso pesquisas e financia e etc. O que isso diz sobre hoje? Nós temos hoje um cenário propiciado pela internet que, ao meu ver, democratiza muito o acesso ao conhecimento e o acesso de colocar em prática conhecimentos de indivíduos que não são instituições. Ou seja, esses indivíduos também conseguem colocar em curso atividades, elementos, criar, fabricar digitalmente meios, produtos que são muito próprios, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Antigamente, esse conhecimento ficava pertinente às instituições. E hoje, com a internet? Né? Por que hoje eu consigo, por exemplo, ter o Mark Zuckerberg, né, que tem conhecimento na sua juventude ou enquanto jovem, e ele consegue, por meio do seu conhecimento técnico, colocar em prática, por exemplo, uma rede social, e hoje em dia mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, no planeta, estão inseridas. Ele criou, ele fez, imbuído de conhecimento próprio. Claro que ele bebeu de fontes, né? Ninguém nasce sabendo, mas ele, um indivíduo, e não uma instituição, consegue alterar o status quo nível mundial. O que isso diz sobre os cidadãos? Então, nós temos eu observei ano passado, né, a audiência do Senado norte-americano, ano passado não, foi em 2017, 2018, né, sobre o que significa um Facebook ter acesso a dados, né? O que significa um Facebook, ou eu estou dando um exemplo do Facebook, mas não estou especificamente martelando sobre o Facebook, mas é só um exemplo. O que significa, do ponto de vista do Estado Nacional, ter uma região da web em que o Estado não está olhando de perto, ou melhor, está, de certa forma, dependente de um criador ou de um dono privado para conseguir blindar sua segurança nacional, por exemplo. E aí muito se fala sobre as interferências externas nas eleições norte-americanas de 2016, por exemplo. O que significa isso? E aí, ao ver a audiência do Senado norte-americano, em que traz, então, 3 especialistas, o Kevin Mandia, CEO da FireEye, empresa gigante sobre segurança digital, e, enfim, Kevin Mandia, o Keith Alexander, que foi um general do braço de cibersegurança da Casa Branca, né? Eu vejo o Thomas Reed, que é um grande pesquisador do qual eu sou particularmente fã. Ele é da London King's College. Thomas Reed. Então, nós temos 3 grandes figuras, né, das Forças Armadas, do setor privado e da academia, perante o Senado norte-americano, tentando compreender o que foi que aconteceu nas eleições norte-americanas. Veja que a interferência nas eleições, né, de acordo com eles, acontece, então, por meio de um
de um meio, acontece por meio do Facebook. E o que o Estado pode fazer em relação a isso? Como vamos lidar com isso? E qual o papel, então, do Mark Zuckerberg, certo? Como proprietário do Facebook, diante deste cenário, né, em que isso está acontecendo? O que isso diz, então, das Forças Armadas norte-americanas? Como é que fica a segurança nacional? Né? Como que ficam essas implicações? Que implicações são essas? No que precisamos refletir sobre? Como que isso, como tabuleiro do grande jogo da política internacional, vai se modelar ao longo aí do século XXI, né? Como a gente tem visto aí, ao longo do século. Como esse tabuleiro do grande jogo da política internacional vai ser alterado, ou está sendo alterado, né? Pelo meio digital. Então, são perguntas, né, que precisamos fazer, que muitos talvez já estejam fazendo, né, alguns já estejam fazendo, mas é onde precisamos refletir, né, acredito eu, enquanto sociedade interessada, democrática, são questões. Né? Eu falo de sociedades democráticas porque nós temos o outro extremo, né? Sociedades não democráticas, que impõem determinados mecanismos de controle e tudo mais da população. E onde o Thor se insere nisso tudo? Né? Então, são perguntas aí, reflexões que eu deixo em aberto. Vocês que são do direito, talvez tenham algumas perguntas para mim, eu espero conseguir responder elas, mas são reflexões assim que eu considero pertinentes. Né? Só para terminar, então, a minha fala, já concluindo, existe um autor das relações internacionais que, em 2013, publicou um livro. Ele é um autor assim, clássico das relações internacionais, que discute sobre poder, um grande. E ele discute sobre... Ele lança um livro em 2013 intitulado O Futuro do Poder. Esse autor se chama Joseph Nye. Em 2013 ele lança esse livro intitulado O Futuro do Poder, em que ele discorre apenas sobre o digital, o cyberpoder, com implicações na realidade. Então, veja que em 2013 nós temos um autor assim clássico das RIs botando um pé, o primeiro pé, digamos assim, de uma forma muito... É um dizer, é um posicionamento, certo? É uma abertura aí, então, das relações internacionais para começar a pensar sobre poder nessa era, porque, segundo o Joseph Nye, o futuro do poder também está ali. Então, não podemos fechar os olhos. E com isso, eu termino a minha fala. Agradeço a presença aqui de vocês. Talvez tenham algumas questões ali no chat. Eu peço desculpas por não responder o que está ali no chat, por um motivo muito simples. Algumas pessoas são multitasking, né, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sou uma delas. Então, se eu observasse o chat, eu ia talvez me perder, né? Então, peço desculpas, mas eu vou dar uma olhada assim agora no chat. Não foi por mal, é só porque eu me desconcentro e eu não sou multitasking. Não se Todos preocupe. meus amigos sabem disso, meus amigos também. Então era isso. Agradeço a presença de vocês, fico à disposição e abertos aí para as perguntas que talvez vocês tenham. Muito obrigada. Professora, muito bom, né? Sua análise, claro, de uma ótica das relações internacionais, né? E para nós da área do direito é sempre bom ter um ponto de vista diferente, e também faço aqui uma consideração em relação à forma de pesquisa, né?
muitas vezes a gente fica limitado na dissertação, na tese, sobre um determinado campo, para não ser tão amplo. Não, para mim não trancou. O Bergman o Tomás está perguntando se trancou aqui, não trancou. Também não. Não. E então a gente acaba se limitando, né, nesse contexto, uma análise para também não ser tão ampla, né? E interessante não só a base que você trouxe, que é a base da lógica da difusão de poder, que a gente estudou agora no doutorado, uma lógica diferente, baseada em Foucault, né, que ele tem algumas aulas no Collège de France, ali de 78, 79, só falando de poder, sobre a questão e trazendo o conceito de biopolítica do poder, de como ele é formado com base na atomopolítica do corpo e como isso interage, né, no contexto sobre os aspectos da disciplina, que vem também, né, de vários contextos, desde o Estado, a questão da própria igreja e outros campos, né? Mas foi só para introduzir. Eu vou, se me permitirem, eu vou tirar a gravação e iniciar uma nova gravação, até para a gente poder gravar também as perguntas, ok?